uma mulher rica encomendou de um artista habilidoso que pintasse uma tela e que retratasse naquela tela, a encomenda era específica, uma igreja em ruínas. Pagou ao artista considerável soma pelo seu trabalho e foi-se ele, tela, tinta e pincéis na mão, a produzir a igreja em ruínas. Passado algum tempo, ele devolveu para a sua mecenas, aquela que financia a arte, devolveu para ela a tela pronta, mas a tela, diferente da expectativa de quem havia encomendado, mostrava uma vasta e esplêndida construção. Uma igreja belíssima, com vidros coloridos da forma mais artística, anjos esculpidos nos cantos das muitas torres e campanários, sinos dourados, portas grandes de madeira, um belo jardim ao redor da construção. Ele apresentou a mulher e ela contestou e disse: eu havia encomendado a tela de uma igreja em ruínas. E o artista replicou: dentro desta igreja não se prega o evangelho, ela está em ruínas. As pessoas que ali congregam não têm interesse pelos não crentes, a igreja está em ruínas. Há todo tipo de partido e disputa, a igreja está em ruínas. Falta amor e paz, a igreja está em ruínas. Não se pensa na obra de Deus, a igreja está em ruínas. O prédio é imponente, mas a igreja está em ruínas. A construção de um edifício espiritual, esta é a ideia de Deus para a nossa própria salvação. Nós somos pedras espirituais, como Pedro escreve na sua primeira carta, lavradas pelo Espírito Santo, pelo cinzel da palavra de Deus, e com a junção destes blocos, unidos pela graça, constrói-se um edifício monumental e instrumental para a glória do Senhor. Meus amados e amadas irmãos e irmãs, esta deve ser a nossa visão da igreja do Senhor. Força, saúde, vigor, bênção, a igreja usufrui quando unidos os corações há empenho pela pregação da palavra de Deus, há sinceridade e simplicidade diante do Senhor, há oração. Estas são as coisas que fazem com que a igreja do Senhor não esteja em ruínas. O texto que nós lemos, e quando eu comecei a pregar na carta aos Efésios, eu propunha pregar pelos trechos do livro, e eu não sabia no que eu estava me metendo, porque o texto é rico demais, é esplêndido demais, é extraordinário demais. Então eu preciso dirigir o meu pensamento há duas expressões que Paulo usa aqui. A primeira é quando ele usa a palavra mistério, e essa palavra, ela já evoca na nossa mente alguns sentimentos. Tem gente que ouve a palavra mistério e fica curioso. Ah, é mistério? Mistério de quê? Outros ouvem a palavra mistério, principalmente aqueles que tiveram contato com o pentecostalismo, e imaginam que é coisa mística, impronunciável, algo altaneiro demais. E há por fim quem se ressinta, fala assim: mistério? Não quer saber de mistério também não, isso é coisa de gente que fica escondendo as coisas. A palavra mistério na Bíblia produz mistério na cabeça de muita gente. Então eu queria que hoje, numa parte muito instrutiva da mensagem, você pegasse uma caneta e anotasse esta conceituação que eu vou lhe explicar, porque esta palavra aparece várias vezes na Bíblia, no Apocalipse então inúmeras. E eu queria que os irmãos compreendessem bem o que significa a palavra mistério. Um momento quase que de escola bíblica dominical, entretanto utilíssimo.
Quero dizer para os irmãos que a palavra bíblica, mistério, é apenas uma transliteração do grego mysterion. É a mesma palavra em grego, é a mesma palavra em português. Significa não aquilo que está oculto, mas aquilo que esteve oculto. Perceberam a sutil diferença? O mistério não é aquilo que está oculto, mas aquilo que esteve oculto e que foi trazido ao conhecimento, foi revelado, foi transmitido. Então Paulo está falando não de algo que está escondido, mas de algo que está revelado. Não de algo que está nas sombras, mas de algo que foi trazido à luz. Não de algo que nós não conhecemos, mas daquilo que na verdade podemos conhecer. O mistério de Deus, o grande mistério de Deus, o grande mistério de Deus é a igreja. O grande mistério de Deus é a igreja. Veio Jesus Cristo aos judeus, e o que eles fizeram com a boa mensagem? O que eles fizeram com a salvação de Deus? Rejeitaram-na. Fizeram com Deus, com Cristo nosso Senhor, aquilo que bem lhes aprouve, rejeitaram a mensagem, rejeitaram a aliança e a salvação de Deus. Então o apóstolo Paulo nos ensina isso na carta aos Romanos, capítulo número 9. Nós, irmãos, não judeus, alguém aqui é judeu? Alguém aqui chama Rosenberg, Goldenberg, Schmidt, não? Nós, não judeus, pela graça do Senhor, pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, nos tornamos verdadeiros filhos de Abraão pela fé. Éramos ramos cortados da figueira brava, mas Deus, pela sua graça, nos enxerta em Cristo. E nós passamos a ser povo de Deus. Nós passamos a ser nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz gloriosa. Primeira carta de Pedro 2, verso 9. Amém. Aquelas palavras, eu não terei tempo nesta mensagem de me delongar muito nisso, mas aquelas palavras dos profetas, as palavras proféticas dos salmos de Davi, e de Isaías e de Jeremias, que falavam de um futuro de paz, de um futuro de verdadeira comunhão com Deus. Estas palavras cumprem-se nas igrejas de Deus no período do Evangelho. E quando nós entendemos isto, que leitura bela nós fazemos da Bíblia. Queira abrir comigo num primeiro texto em Isaías capítulo número 4. É o menor capítulo do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo número 4. Verso número 2. Temos aí conosco? Naquele dia, essa expressão aparece muito nos livros dos profetas. Está se referindo a algo futuro, a algo que Deus iria trazer a que acontecesse. Naquele dia, o renovo do Senhor. Na sua Bíblia está com letra maiúscula? O nome renovo? Pergunta difícil. Quem é o renovo do Senhor? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos renova, Ele nos passa da morte para a vida, das trevas para a luz, do domínio das trevas para o reino de Deus. O renovo do Senhor será de beleza e glória, o fruto da terra, orgulho e adorno para os que de Israel forem salvos. Será que os restantes de Sião, não a montanha geográfica que fica na cidade de Jerusalém, não pensemos nisso, pensemos em Sião como sendo a igreja de Deus.
Sião como aquele povo que pelo Evangelho passa a ser filho de Deus pela fé. Pensemos em Sião como nós, pensemos em Sião como milhões e milhões e milhares de santos que pertencem a Deus. Naquele dia será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém, não a cidade, irmãos, não a cidade, a comunhão com Deus que Jerusalém significa, serão chamados santos. Todos os que estão inscritos, o mistério da eleição em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela com o Espírito Santo, com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador. Compreendemos, irmãos, as palavras proféticas? Isaías fala da salvação que Cristo fará, nos purificando, nos limpando. Fala do Espírito de Deus, Espírito de justiça, Espírito purificador que em nós habitará. Verso 5: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre as suas congregações ou assembleias. Sim, irmãos, o povo de Deus se reúne ao redor do mundo em várias igrejas locais, como Bela Vista e a Memorial no bairro da Concórdia e o Rio Branco e todas as outras igrejas de Deus. São as assembleias. Veja só, o Senhor criará sobre toda a igreja, sobre as suas assembleias, as suas congregações locais, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, a presença de Deus junto das suas igrejas. Porque a igreja é um mistério de Deus, e não pense em mistério como segredo. A igreja é um mistério de Deus, porque é nela, é em nós, irmãos, na nossa igreja e nas demais igrejas, que estas palavras proféticas se cumprem. Em que a presença de Deus é como uma nuvem de dia e como fumaça de fogo à noite. De onde Isaías tirou isso, irmãos? Da peregrinação dos israelitas pelo deserto. Deus tem prazer em conduzir nossa igreja, Deus tem prazer em conduzir as suas muitas igrejas, até que cheguem ao dia triunfal de se encontrar com Jesus Cristo. Isso deve, irmãos, encher-nos da compreensão de que a igreja do Senhor é a igreja do Senhor. Isto aqui pertence a Deus, existe por causa de Deus, é sustentado por Deus, é dirigido por Deus, é fortalecido por Deus. Quando nós nos reunimos, irmãos, nada menos do que um milagre do Senhor. Nada menos do que seres humanos como nós, usufruindo do mais alto, do mais inalcançável e sublime dos privilégios. Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos prestar culto a Deus. Não poderíamos, irmãos. Isaías, um homem íntimo do coração do Senhor, não conheceu metade das alegrias que nós conhecemos pelo Evangelho. O rei Davi, cuja língua, ele mesmo dizia, era uma caneta escrevendo poemas de Deus. O rei Davi que falou aquele salmo que nós conhecemos bem, a sua benignidade dura para sempre, não conheceu da benignidade de Deus nem metade do que nós conhecemos. Nós temos mais motivos que Davi para louvar o Senhor. Nós conhecemos a Deus. Refaço minha frase: nós podemos conhecer a Deus mais do que Isaías. Nós temos mais razões de segurança do que Josué e do que Moisés. Irmãos, irmãs, compreendamos isto. Compreendamos que o que fazemos aqui é algo extraordinário. Que Cristo, nosso Senhor, derramou sangue para nós podermos estar aqui. Compreendendo isto, talvez
certamente valorizaremos a reunião cristã muito mais e contemplaremos o que ela é, a coisa mais perto do céu que existe na terra é o culto de Deus. Se o nosso coração estiver verdadeiramente afinado no culto, nós subimos pelas recâmaras da eternidade, contemplamos pelas páginas do livro aquilo que Deus tem para nós em glória eterna. Realizamos, damos conta, irmãos, do alto privilégio e posição que nós estamos diante de Deus. Exultamos, bendizemos e glorificamos o nome do Senhor que fez por nós estas coisas. Verdadeiramente, a nossa compreensão da salvação é muito pequena, limitada pelo mundo que nós vivemos, limitada pela nossa carnalidade. Nós cremos que somos salvos e experimentamos a alegria da salvação, mas a alegria que nós experimentamos hoje não é, irmãos, nem mesmo a menor parte do que o nosso coração obterá quando na presença de Deus eternamente, contemplando a face bendita de Jesus Cristo, nós vamos entender: eu não merecia estar aqui, nada fiz que me trouxesse a este lugar, Deus tudo fez por mim, Deus tudo fez e faz por nós, sua amada e dileta igreja. Eu estou lendo um livro que fala sobre o livro do Cântico dos Cânticos, os Cantares de Salomão. Os judeus têm uma regra que um rapaz judeu só pode ler esse livro depois dos 30 anos de idade, porque eles acreditam que até os 30 anos, eu estou com 27, eles acreditam que até os 30 anos o rapaz é muito bobo e não dá conta de assimilar a profundidade do livro. E talvez seja verdade. Este livro, irmãos, um livro extraordinário, profético, possivelmente retratou de fato o amor ideal de Salomão, mas retrata no seu escopo profético o amor sublime de Jesus Cristo pelo seu povo. Jesus olha para a igreja com olhos de tanta ternura, com olhos de tanto amor. Ele olha para a igreja e usa aquelas palavras: vem, minha amada, desperta do teu sono e venha estar comigo. É Cristo, irmãos, é Cristo nosso Senhor nos chamando para uma caminhada cristã rica, abençoada. Ele diz para você e para mim: levanta, meu amado, desperta, vem estar comigo. Deixa tudo de lado, deixa tudo que te impede de estar comigo, larga, Cristo nos diz estas coisas, e vem estar comigo. Irmãos, a igreja é algo tão íntimo do coração de Deus. A direção dos seus afetos, a direção do seu amor, a direção da sua misericórdia e do seu carinho. Conheço crentes que, vez por outra, ficam desanimados com a sua igreja. Quando uma frase começa com vogais, A, E, I, O, U. Quando a frase começa com vogais, ela não vai terminar bem. Devemos nos lembrar, irmãos, que isto aqui é o sonho do Senhor. É a beleza dos olhos de Jesus Cristo. É o que faz mover o seu amor. Pessoas tremendamente
imperfeitas como nós, pessoas em quem o pecado causou um dano triste e lamentável. Mas Jesus Cristo não contempla este estado, não. Ele contempla aquilo que seremos pela sua graça e pelo seu poder. Ele não contempla os nossos erros somente, ele contempla aquilo que a sua graça nos santificará. Ele não olha apenas a dureza do nosso coração, mas que o Espírito de Deus há de amolecê-lo. Ele não contempla a dureza da nossa mente, pois nada há, irmãos, em nós de amável, senão aquilo que Deus em nós opera. Ele nos ama por si. Ele nos leva adiante por si, pela sua fidelidade, pela sua palavra honrada, que Ele não quebra jamais. Ele não nos abandona, Ele sempre nos restaura. Isso é o mistério da igreja. Paulo, quando compreendeu este mistério, eu queria ler um pouco mais do Antigo Testamento nesta visão, mas eu realmente não devo fazê-lo por causa do tempo. Paulo, quando compreende este mistério, escreve estas palavras e estas cartas, porque aos seus olhos foi desvendado por Deus aquilo que nós lemos no começo deste culto. Nosso Senhor Jesus exulta, Lucas 10, 21, que lemos no começo do culto, exulta no Espírito Santo e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, àqueles mais graduados e que se reputavam eles próprios dignos de Deus, e as revelaste aos pequeninos, a nós. Ao banquete de Deus, os religiosos não quiseram comparecer, nem tampouco os moralistas, nem tampouco aqueles firmados em si próprios. Então o rei diz: saia às ruas, recolhe os mendigos e os aleijados. Lembram-se, irmãos, desta parábola? Os coxos e os cegos, e faze-os entrar. E o mendigo era eu, e o aleijado era você, os feridos éramos nós, que nos aproximamos da esplêndida mesa de Deus para comer as delícias da salvação. Amém. Oh, irmãos, oh, irmãs, que coisa extraordinária! O mistério da igreja é que, por incrível que pareça, sendo ela tão diferente do mundo no qual a gente vive, sendo ela tão estranha ao coração não convertido, o mistério da igreja é que há milhares de anos e por tanto tempo quanto houver até Cristo voltar, ela continuará expandindo, crescendo, e esse milagre que não é feito por mãos humanas continuará acontecendo no coração de milhares de pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Você se lembra quando você se converteu? Quando o Evangelho chegou ao seu coração? Quem fez essa obra? O Espírito Santo. O hino do cantor cristão diz assim: amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito brilhou a doce luz do teu Consolador, e com promessas mil do teu amor perfeito, nasceu em mim a fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Nós olhamos para o mundo e a gente vê todo tipo de perversidade que existe, de maldade e de pecado graçando e envolvendo a vida das pessoas, e se olharmos somente com estes olhos, nós vamos dizer: começou a frase com vogal, difícil. E por difícil que seja, a cada dia, de tempo em tempo e vez após vez, nós vemos uma vida ser salva pelo poder do Senhor, e depois mais uma. E alguém entra pelas portas desta igreja, convidado por alguém, ou simplesmente porque quis entrar, e ouve o Evangelho, e entrega a sua vida a Jesus, e Satanás faz o que pode para impedir isso de acontecer,
mas como o apóstolo Paulo escreveu, eu posso estar aprisionado, mas o evangelho não está em algemas. Uma obra de Deus, irmãos. Uma obra de Deus. O mistério da igreja é a coragem que a igreja tem para enfrentar o inimigo e todas as suas artimanhas. Há, na cidade de Nova York, uma estátua. No ano de 87, se eu não estou enganado, a bolsa quebrou e muita gente, junto com ela, quebrou-se também. Cometeram suicídio. De tempos em tempos o mercado faz isso, é para mostrar que é um Deus em quem não se pode confiar. E então, alguns daqueles ricos banqueiros, para levantar o moral dos seus funcionários e daqueles que trabalhavam com o mercado de finanças, mandaram fazer, da próxima vez que for a Nova York, passe em Wall Street e você verá isto. Um touro enorme, é bem conhecida essa estátua, é um touro de bronze, colocado em certo lugar de Wall Street, eu nunca estive lá, me perdoe por isso, em postura de ataque. Então você tem aquele animal feroz, com a cabeça para baixo, os chifres voltados para frente, uma coisa horrível, com as patas, como se ele fosse pular na pessoa que ali está passando. E eles colocaram o nome daquela estátua, The Spirit of the Market, o espírito do mercado. Algum tempo atrás, se não estou enganado, no final de 2014 ou 15, um grupo da cidade mandou fazer uma outra estátua. Da última vez que você esteve lá, ainda não tinham posto. Mandaram fazer uma estátua de uma menininha, pequena, 1,30 m e poucos, de Maria Chiquinhas, vestido rodado. Entretanto, ela está posta diante daquele touro a alguns metros de distância, com as mãos na cintura e o peito estufado. Como quem diz, vem. The Fearless Girl é o nome da estátua, a menina destemida. Impossível, irmãos, que eu não enxergue neste acontecimento um retrato do que estamos lendo neste texto. Satanás assume a forma furiosa de um touro terrível, pronto a dar de chifres em quem puder. E a igreja do Senhor, a sua amada, a sua prometida, uma menininha pequena, que entretanto, por ter Deus como sua fortaleza, estufa o peito diante de Satanás, com toda a armadura de Deus revestida, como quem diz, vem. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos devorados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Aí as pessoas cantavam um hino e perguntavam, mas que palavra que é? Será que é fé? Será que é Jesus? A ideia não é essa, irmãos. A ideia é mostrar que toda a força truculenta e brutal de Satanás tem força tão grande quanto a de uma palavra pronunciada junto de Deus, na presença de Deus. E este é o mistério e esta é a glória da igreja. Portanto, o apóstolo fala, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O que é a glória da igreja, irmãos? A glória da igreja não é o seu patrimônio, porque nós nem sabemos bem como Deus opera isso, não é verdade? A glória da igreja não é que ela é a aclamada das nações, porque ela não é. Nem que os aplausos e holofotes estejam virados para ela, porque não estão. Não nos enganemos, irmãos, pensando na falsa paz que talvez usufruamos. A igreja ainda é perseguida, sempre foi, sempre será. Somos moralmente perseguidos. Tenta-se impor nas casas do Evangelho
a agenda mundana, repugnante deste mundo rebelde contra o Senhor, zombando e escarnecendo do Evangelho de Deus. Mas há mais. Vi esta semana que passou este novo filme que foi feito sobre o apóstolo Paulo. Se você quiser ir ao cinema, vá assistir o filme Paulo Apóstolo. O filme inteiro foi direcionado para provocar em nós a reflexão sobre os cristãos que sofrem violenta perseguição ainda no tempo de hoje. Para deixar claro, colocaram na última cena do filme, vou dar um pequeno spoiler, a cena final do filme é o apóstolo Paulo entrando na glória eterna. Irmãos, que cena! Que cena! Acho que até a pessoa não convertida chora quando vê uma cena dessa. O primeiro que recebe Paulo no céu é Estevão, cuja morte ele patrocinou. Vou parar por aqui. Depois desta cena, ele olha para o alto e vê o Senhor. Depois desta cena, vem a frase: este filme é feito em homenagem àqueles que têm sido perseguidos pela sua fé. A legenda foi deficitária. Colocou que foram. Não. Foram não. Tem sido. São. Somos. Mais de 100 mil por ano é o número de nossos irmãos e irmãs em Cristo, violenta e truculentamente assassinados por confiarem e confessarem o nome de Jesus. Não ouvimos falar disso, não é verdade, irmãos? Não ouvimos falar disso. Entretanto, estão como aqueles mártires no livro do Apocalipse, são eles que debaixo do trono de Deus clamam dia e noite, já estão com Deus, e debaixo do trono de Deus clamam: até quando, Senhor? Até quando? Nós, é extraordinário isso, irmãos, somos um povo do Senhor, espalhado pelo mundo. Milhões de milhões, milhares de milhares de pessoas que creem em Cristo. Que num domingo como este, eu já mencionei isso, simultaneamente fazemos com que neste silencioso e tenebroso mundo ressoem os louvores de Deus. Som suave ao Senhor que chega ao seu trono de glória. A glória da igreja é que ela sofre. A glória da igreja é que ela sofre, porque será consolada. A glória da igreja é que ela sofre, porque ela não é deste mundo, ela é de Deus. A glória da igreja, irmãos, é que por mais que ela sofra derrotas, Deus faz vitórias. Este é o mistério, esta é a glória e a nossa esperança de que nosso Senhor há de vir nos buscar. E nós nos gloriaremos na sua presença para sempre. Amém. Irmãos diáconos, peço que venham assistir o pastor na mesa da ceia.